Então, boa tarde. Eu vou montar o vaso de rosas que me pediram para fazer a montagem, algumas mulheres, então eu vou montar ele para mostrar. Esse aqui daí é uma encomenda, foi uma encomenda que fizeram para mim. Então, ó, esse aqui vai ser o vaso que me pediram para mim, esse aqui. Então, eu faço as rosas, todas elas. Eu quase faço bastante arranjo com a rosa vermelha e a branca. Então, né, com a vermelha, se fosse vermelho, eu faria a mesma coisa que fosse amarela agora. Sempre mais. Branca, eu só faço 4 quando eu monto, né? Então, esse vai ser o mesmo. A montagem, a cor que você quiser, a montagem vai ser a mesma. Então, eu faço a rosa, que nem a rosa, né? E olha, daí eu ponho 3 folhas aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, é 9 folhas. Cada uma dessas, cada flor, eu coloco 9 folhas. E daí deixo umas quantas folhas soltas, assim, ó. Que daí depois eu vou botar elas em roda do vaso quando eu terminar a montagem. E aqui, essas aqui é um pouquinho, essas aqui é a mesma coisa, eu botei 9 folhas cada galho, mas daí depois juntei eles e amarrei eles aqui, ó. Amarrei aqui, aqui, aqui com arraminho, para elas ficar no meio, né? Então, elas vão ficar no centro, essas 3 aqui. Vai ficar bem no meio do vaso. Então, essas é um pouquinho mais grande o arame do que essas aqui. Ó, essa é um pouquinho mais baixa. Então, eu faço essa 3 um pouco mais alta e essa um pouquinho mais baixa, mais pequeno o arame, né? Não dá muita diferença, mas um pouquinho a mais, né? Então, olha. Então, essas aqui, essas 3 eu sempre deixo separada. Então, você faz 4 amarela e 4 rosa, né? Do mesmo tamanho. 4 amarela e 4 rosa, do mesmo tamanho. Então, seria 8 arame do mesmo tamanho para você fazer essas aqui. 8. E daí mais 3, um pouquinho maior o arame, né? Então, seria isso. Então, assim, eu vou começar a montar. Então, assim, eu pego o vaso, né? Esse aqui já tem argila dentro. Então, para nós começar a montar. Daí, essas 3 maior, você coloca bem no centro. No centro, assim, né? Olha, ficou bem no centro do vaso. Daí, você aperta um pouquinho aqui. Daí, você começa... Pega uma amarela, né? Eu puxo ela aqui um pouquinho pro lado, dobro ela pra ela ficar pra fora, assim. Pra fora, ó. Um pouquinho mais pra cá, assim. Daí começa a montagem. Daí você coloca uma, né? Vê mais ou menos, ela poderia ir mais pra dentro, mas eu quero essa altura aqui, que ela fique um pouquinho mais baixa que essa, né? Então, eu quero que ela fique um pouquinho mais baixa. Então, eu deixo assim. Daí, vem e faz com a outra. Aqui no lado. Coloca essa. Dobremos um pouquinho ela assim. Ali você vai arrumando, né? Ó, fica uma do lado da outra. A pessoa encomendou essa cor, então eu tô fazendo essa cor pra ela. Tu faz conforme as encomendas, né? Então, me pediram uma montagem, mais ou menos conforme eu fazia, daí eu tô passando pra vocês. Se ajudar, fico feliz, né? Então, olha, daí tu deixa todas elas feitas para depois você montar.
Fica bem facilzinho daí. É rapidinho para montar a montagem, né? Elas estando feitas, né? Eu dobro elas um pouquinho, eu puxo elas pra fora, que nem, né? Pra elas ficarem de ladinho. Então, assim ficou todas elas. No laranja, olha. Né? As três um pouquinho maior, que seria essas aqui um pouquinho maior, olha, dá o que, né? Mínima coisa maior, só para elas ficar mais alta no centro do vaso, né? Daí aqui você vai arrumando, mais baixa. Depois que elas estão ali, você vai organizando elas, para ver conforme você vai querer que elas fiquem, né? Daí você fez isso, ó. Daí eu coloco as folhas, essas aqui, daí, né? Essas assim você vai colocando elas mais lá no meio. Eu dobro um pouquinho o arame, coloco lá no meio, ó. Pra elas ficar a folha lá no meio, né? Pra não ficar vazio lá. Então você vai montando aqui. Pra ela ficar bem cheinha, né? O que eu mais faço é branca e vermelha, né? É o que as mulheres mais gostam, né? Então, só que hoje me pediram essa aqui. Então, vamos fazer. A pessoa que quiser essa cor, vamos fazer essa cor, né? Daí você vai colocando as folhas assim de lado, vai dobrando elas, vai arrumando. E eu quase sempre faço no vaso redondo, né? Então, esse aqui é o primeiro quadrado que eu tô fazendo, né? Talvez não fique o mesmo, né? Não vai ficar a mesma coisa que nem no redondo, né? Mas a pessoa me deu esse vaso para mim fazer nele. Então, eu vou fazer nele, né? Montar para nós ver como que vai ficar, né? Daí você faz bastante folha, assim, para ir montando em roda, né? Para ficar bem cheinho. Embaixo tem que ficar bem cheinho de folha. Talvez você faça uma quantia de folha, vai ter que fazer mais, talvez não vai ficar bem, você vai ter que fazer mais, né? E é assim. Eu às vezes tenho que voltar a fazer mais folha. Tá lá, mais por dentro essa aqui. Olha, essa aqui eu botei mais pra dentro, né? Daí você coloca as folhas assim, na argila, né? Tô dobrando um pouquinho o arame da folha, porque fiz muito comprido, né? Porque você sempre vai deixar um pouco a mais, porque você não sabe quanto que vai precisar, né? Eu prefiro daí depois, né, dobrar ele, qualquer coisa, do que faltar, né? Fica curto, né? E assim você pode montar a cor que você quiser, cor que você gosta, a cor que alguém pedir, né? Olha como que fica, fica bem cheinho, né? Bem cheinho de folha, ó, na parte de baixo, né? Fica bem cheinho, ó. Daí aqui depois você faz como você quiser, né? Então seria essa a montagem
Como ficou duas amarelas, tem que ver. Ah, faltou uma aqui. Ó, eu vi que aqui ficou duas amarelas, eu vi que faltava uma então, né? Vamos abrir aqui um pouquinho mais elas. Eu pensei, mas como ficou duas junto, amarela? Porque faltava uma rosa que tava ali. Vamos colocar aqui no meio. Olha. Olha como ficou linda, né? Então, esse seria o arranjo, né? Que ficou, né? Olha como que ele ficou bonito, né? Ficou bem cheinho, daí. Seria essa a montagem da rosa, né?